Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sou o professor Chino e nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre operações com frações. Vamos lá? Antes de mais nada, dê uma olhadinha na descrição. Aqui tem alguns links interessantes e link de outras aulas, tanto de física quanto de matemática aqui do meu canal. Vale a pena conferir. Agora vamos lá. Então, para começar, a representação de uma fração. Tá? E essa nomenclatura sobre numerador e denominador. O numerador será o número na parte de cima da fração, e quem ali vai, digamos assim, realizar a divisão, quantas vezes eu vou dividir esse número, é o denominador. Outra coisa importante, praticamente um mandamento sagrado da matemática é: não dividirás por zero, ou seja, não existe o cálculo para dividir um numerador por zero. Na verdade, o que acontece é uma indeterminação. Então, a ideia é que não existe, não dá para ser feita uma divisão por zero na matemática. Beleza? Então, vamos trabalhar agora com alguns exemplos. O primeiro deles será uma soma de frações com denominadores iguais, certo? Então, o primeiro exemplo, então vou usar essa escrita aqui, ó. A sobre B mais C sobre B também. Então aqui B está representando um denominador igual. Então, nesse caso, eu vou fazer a soma de A mais C e vou manter o denominador B. A mais C sobre B. Vamos ver um exemplo aqui rápido. 1/3 mais 4/3. Então, eu vou realizar a soma dos numeradores. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1 mais 4 sobre 3, mantém o denominador. E aí, fazendo essa soma, 1 mais 4, 5/3. Se for uma subtração, mesmo procedimento. Agora vamos fazer aqui um outro exemplo aqui. 8/3 menos 5/3. Então, denominadores iguais, vou operar aqui com os numeradores. Eu faço 8 menos 5 sobre 3. Então, 8 menos 5, 3 sobre 3. Nesse caso, posso dividir, né, 3 por 3, ou simplificar por 3, e aí eu vou chegar que o valor aqui é 1 inteiro. Tranquilo? Próximo exemplo. Multiplicação de frações. Agora, a regrinha aqui não vai importar muito se os denominadores são iguais ou diferentes. Então, aqui, de novo, usando A sobre B vezes C sobre D. Então, aqui multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, A vezes C, B vezes D. Então, A vezes C, B vezes D. Vamos usar um exemplo com números. Então, aqui vai ficar 1/3 vezes 6/7. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Então,
1 vezes 6 sobre 3 vezes 7. Então, 6 sobre 21. Divisão de frações. Então, vou fazer aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D. Aqui é interessante você reconhecer a forma, uma outra forma de escrever, essa aqui, ó, A sobre B, a primeira fração, sobre C sobre D. A ideia que é manter a primeira, então nós vamos manter essa fração como ela é, A sobre B. E aqui nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, multiplicar pelo inverso. Então, a ideia é A sobre B vezes o inverso. O inverso é literalmente trocar aí o C, que está fazendo o papel de numerador, com o D, denominador. Então vai ficar D sobre C. E aqui a gente volta ao caso 2. Agora sim você pode multiplicar A vezes D, B vezes C. Então, A vezes D sobre B vezes C. Então, aqui de novo o exemplo. Então, 1/3 dividido por 6/7. Então, você pode escrever 1/3 sobre 6/7. Então, primeira fração, segunda fração. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1/3 eu mantenho e inverto a outra fração. Então, vai ficar 7/6. E aqui assim eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 7 sobre 18avos. Basta você pensar o seguinte. Eu posso pensar dessa maneira também, ó. 1/3 dividido por 6/7. Então, multiplico aqui, só que não se esqueça que quando eu multiplico 1 vezes 7, ele vai aparecer lá no numerador. Aqui, 7. E aqui, ó, 3 vezes 6. Só que aqui ele vai aparecer embaixo, no denominador. 18. Ok? Agora, um caso que geralmente pegam aí estudantes, vestibulandos, pega às vezes o pessoal de surpresa. Somar frações com denominadores, somar ou subtrair, com denominadores diferentes. Aqui vamos partir direto para um exemplo com números. Então, 4/7 mais 2/3. Ah, Chino, peguei o jeito. Tá? Então, aqui eu posso somar 4 com 2, 6. E aqui, 7 com 3, 10. Ah, para, aqui eu posso simplificar a fração. E simplificar a fração, vou dividir numerador e denominador por 2. E aqui eu vou chegar em 3/5. Muito fácil, Chino. Pode parar. Parou tudo. Tá tudo errado isso aqui. Então, não pode somar ou subtrair frações com denominadores
diferentes. Tá? Então, nesse caso, vou mostrar duas técnicas aqui, dois métodos para você realizar esse cálculo. Tá? O primeiro, que é o mais comum, é fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC dos denominadores. Então aqui, ó, do 7 e do 3, nós vamos tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. E aí você tem que fatorar utilizando números primos. Então, 7, põe a vírgula, 3, e aqui nós vamos fatorar. Então, 3 por 2 não é, por 3. 3 por 3, 1. Aqui já terminamos a fatoração do 3. O próximo, 7. 7 também é primo. Então o próximo seria 5. O próximo aqui já é 7. Então 7 aqui, 1, 1. Então terminamos aqui a fatoração. E aí o mínimo múltiplo comum é a multiplicação desses dois termos. Então o MMC dos denominadores 3 e 7 é 21. Bom, aí a regra é o seguinte. Vamos pegar aqui o MMC 21, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Espera aí, Chino, que história é essa? Quem que é de baixo, quem que é de cima? Vamos pegar o MMC, dividir por cada um dos denominadores e multiplicar essa resposta pelos numeradores. Tá bom? Então essa regrinha às vezes ajuda a lembrar o que tem que fazer. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pegou? Então, o nosso MMC 21, vamos aqui primeiro pensar na fração 4/7. Então, eu vou pegar aqui o 21 e vou dividir por 7. Dá 3. Tá? Então, aqui vai dar 3. Esse 3 eu pego agora e multiplico pelo 4. Então, essa fração, após o MMC, vai ficar o seguinte. Tá? 3 vezes 4, 12. Chino, e agora, quem coloco aqui embaixo? O 7, o 3 ou o 21? O 21. Tá? Então, depois que você fez a fatoração das frações, quem vai aparecer no denominador das duas frações? Nosso exemplo aqui tem duas frações. O MMC. Tá? Então, o MMC ele vai substituir o 7 e o 3. A outra fração é 2/3. Mesmo procedimento. Divide pelo de baixo, a resposta multiplica pelo de cima. Então, 21. Então, vou dividir. 21 por 3, 7. Agora eu pego esse 7 aqui e multiplico pelo de cima, pelo numerador. Então, 2 vezes 7, 14. Quem vai aqui embaixo? O MMC, 21. Então, agora as nossas frações. O 4/7. 4/7 virou 12 21avos. E os 2/3 ficou essa fração, 14 sobre 21avos. Agora a gente volta lá naquela primeira regrinha que a gente viu no comecinho da aula e pode fazer a soma, já que agora os denominadores são iguais. Então, 12 sobre 21 mais 14 sobre 21. Então, numerador com numerador. Então, isso aqui dá 26. Agora, cuidado para não errar e somar 21 com 21. Não. Aqui você mantém. Então, aqui, 21avos. Aí, terminamos a nossa soma de frações. Maravilha? Agora eu vou mostrar um outro método. Tá? Esse método ele recebe um nome carinhoso, que é o chamado método borboleta.
Bom, por que método borboleta? Porque para lembrar dele, você meio que desenha uma borboleta com os números. Então, aqui as nossas frações eram 4 sétimos e 2 terços. 4 sétimos e 2 terços. Ó, 4 sétimos mais 2 terços. Vou tentar separar aqui por cores para ficar mais visual e você lembrar do jeitão aqui, como que faz o método borboleta. Então você vai desenhar aqui a primeira asa da borboleta. Depois você vai desenhar a segunda asa da borboleta. E por fim, aqui meio que o corpinho aqui da borboleta. Tudo bem, não ficou aquela maravilha de borboleta, tá? Mas a ideia é o seguinte. Então aqui nós vamos multiplicar 4 por 3. 4 por 3. E ele vai aparecer no numerador. Então, estou usando aqui, eu passei essa cor um pouquinho rosa. Então vou fazer aqui, ó. 4 vezes 3. A fração aqui, ela é positiva. A fração aqui está somando aqui positivo. Então aqui é positivo também. Agora, essa parte verde. 7 vezes 2. 7 vezes 2. Dividido. Agora vem o numerador. O numerador é essa setinha aqui de azul, ó. Então, 7 vezes 3. 7 vezes 3. Agora, continha. Então, 4 vezes 3, 12. Tá? A mesma cor aqui, ó, 12. Mais 14. Sobre 21. Resposta final. 12 mais 14, 26 sobre 21. Ó, só reforçando o método borboleta aqui, ó. Então, basicamente são duas multiplicações em cruz, né, ó. O 4 vezes 3, né? Aí ele aparece aqui em cima. O 7 vezes 2 também aparece lá no numerador. E não se esqueça de também multiplicar os denominadores entre si. 7 vezes 3, lá que é o 21. Tá? 26 sobre 21 avos. O mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó, fazendo pela técnica do MMC. E aí, qual que você gostou mais? MMC ou método borboleta? Bom, é interessante você saber as duas, porque vai facilitar muito tanto seus exercícios de matemática, para trabalhar com equações, ou também exercícios de física. Na física utiliza muito frações. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha gostado dessa dica do método borboleta. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.